Muito bom dia, amigos da TV Batatais. Estamos aqui em mais uma segunda-feira com o nosso programa Bate-Papo com o Claré. Estou recebendo aqui hoje, inclusive já foi entrevistado há alguns meses atrás pelo Ronaldo Faladais, pelo Devar Lima, lá na secretaria, mas hoje ele está aqui atendendo o nosso convite, o Dr. Ricardo Medeiros, secretário municipal de obras da Prefeitura de Batatais. Primeiramente, eu quero agradecer ao Ricardo por ter vindo aqui, atendido o nosso convite, e a gente vai bater um papo aí sobre que, apesar dos pesares, apesar de pouco dinheiro, apesar da pandemia, o que está acontecendo em termos de obras em Batatais. Bom dia, Ricardo. Bom dia aos que nos assistem, bom dia a todos. É um prazer estar aqui e também uma obrigação de prestar esclarecimentos sobre as atividades que estamos desenvolvendo, a pedido do prefeito Juninho e de acordo com as demandas e necessidades aqui da nossa cidade. Bem, Ricardo, você me dizia antes aí na sua chegada que você veio para Batatais, você é nascido lá em Itamogi, né? E você brincava com o Ronaldo agora que ele está vivendo à sombra dos prédios de Itamogi, lá em São Sebastião do Paraíso. Você veio para cá em 1964. Acho que você constituiu a sua família aqui, né? Mas não ficou aqui. Você foi trabalhar numa grande empresa aí, você pode dizer para a gente qual é? Exato. Eu vim para Batatais em 1967. Eu fiz o colegial aí no IESA. Depois, a seguida, eu fui para fazer o cursinho em Ribeirão Preto. Fiz o COC. Depois fiz a Unicamp, Engenharia Eletrônica, me formei lá. E depois, em seguida, fui trabalhar na General Electric, na qual fiquei uns 5 anos. A seguir entrei em Furnas, onde permaneci até minha aposentadoria. E lá você ocupava um cargo muito importante. Até a aposentadoria eu fui até superintendência. Eu saí, fui para a iniciativa privada, montamos uma empresa lá, foi uma experiência muito interessante lá no Rio de Janeiro. E depois fui convidado para a diretoria de operação de Furnas Centrais Elétricas. E um pouco tempo depois fizeram um upgrade e me chamaram para a presidência da empresa, onde permaneci até o vencimento do mandato que me foi conferido lá. Então eu tive um privilégio, né, de começar na empresa como engenheiro e seguir por todas as posições da hierarquia e chegar até a presidência e membro do Conselho de Administração de Furnas, né? Tivemos êxito nessa empreitada, acredito, pelo menos na parte financeira, a empresa teve bons resultados e uma modificação na estrutura, uma visão de futuro que está seguindo em frente, enfim. Foi uma experiência de vida interessante. E aí eu retornei a Batatais, e fui convidado pelo Juninho e foi uma honra muito grande para mim, porque a gente pode aí, dentro da possibilidade, emprestar um pouco da experiência e constituir aí mais uma pessoa para compor aí a equipe da administração atual. Bem, e logicamente tudo isso que você falou aí, mais que o credencia, né, para ocupar o cargo que você vem ocupando hoje, como secretário de obras da Prefeitura Municipal. E aquele negócio, a pessoa quando quer, ela vai, né? E eu comentava aí, não vou dizer quanto, mas a minha idade com a dele praticamente se equipara, por isso que eu estou tendo até a liberdade de chamá-lo de Ricardo. Sei que ele é doutor, mas tá, vamos chamar de Ricardo, porque nós estamos ali para e passo ali na idade. Isso credencia bastante. Agora eu te pergunto, Ricardo, qual é a diferença de trabalhar numa empresa privada, como você trabalhou, em várias empresas privadas, e agora trabalhar no setor público? Olha, existem muitas diferenças. Furnas era uma empresa de economia mista, era uma sociedade anônima. A primeira coisa que sim, chama atenção é a grandeza dos números, né? Que os números lá, pelo menos, tem 3 zeros a mais quando a gente fala. Mas o que mais choca na administração pública, assim, tem muita burocracia, né? Assim, você tem que seguir muitos passos, enfim. Agora, esses passos, eles podem ser superados se tiver uma modernização
da estrutura administrativa, né? E eu acho que essa é uma das metas que o Juninho está implementando, que é a modernização da estrutura administrativa. E isso é necessário para que você consiga melhores resultados no sentido de ter eficiência e melhores resultados no sentido de também de usar melhor o recurso público para o fim que destina. Eu acredito que essa é a diferença básica, sabe, que você tem de que em relação a uma empresa do porte que a gente trabalhou. Bom, e logicamente o Juninho quer fazer isso aí porque ele é um prefeito jovem, um dos mais jovens que está passando aqui pela prefeitura de Batatais. Tem um vice-prefeito também que é mais jovem ainda, que é o doutor Ricardinho. E logicamente, e hoje nós estamos numa era que a gente tem que acompanhar a modernização, né? A informática, a internet, tem muita coisa que pode ser, como você disse, que pode ser melhorada, né? Para trazer maiores benefícios. Eu acredito que esteja no caminho certo. E tendo alguém como você, principalmente num setor que é considerado o coração da administração municipal, a coisa pode andar mais, pode fluir mais rápido, né? Sem dúvida, é isso que a gente busca. Porque, assim, aqui, falar isso pode soar mal, mas é uma coisa que em algum momento a cidade vai ter que fazer. Se vocês observarem, cada secretaria ocupa um lugar, num lugar diferente, e aí quando uma secretaria vai tratar com a outra, tem uma viatura, um carro, um papel, e enquanto que essas coisas poderiam estar todas informatizadas e todas num lugar só. Em algum momento a prefeitura vai ter que pensar na centralização do seu endereço, e que é uma coisa complexa, porque, por exemplo, a prefeitura hoje ocupa um prédio muito bonito no centro da cidade, mas ele não abriga... Não é capaz, né? Não tem capacidade. A prefeitura moderna hoje, ela não abriga todos. E, então, eu acredito que há uma necessidade, na minha visão, de que, em algum momento, não necessariamente agora, porque não tem envergadura para isso, mas vai ter que se pensar num endereço único, de um centro administrativo. Esse centro administrativo estar localizado num lugar com facilidade de estacionamento, com acesso fácil para qualquer cidadão. Não é? Você vê que a própria Secretaria de Obras, Planejamento e Serviços Públicos, onde eu trabalho, tem lá o estacionamento, a rua é movimentada, enfim, é complicado ali. Enfim, isso eu acho que a gente tem que em algum momento, tem que pensar, né, nesse futuro, porque vamos dizer, a estrutura física, ela agilizará as ações do governo. E isso não é utopia pensar dessa forma. Eu acho que é o caminho, né? Eu acredito que é um caminho e ele é possível, sim. Não é nada... Hoje, as edificações para escritórios, enfim, ela não exige muito. Ela não tem mais aquele quantidade de salas e repartições, não. É uma sala grande, sem divisórias, onde todos se trabalham juntos. Enfim, a comunicação fica mais fácil, tudo mais fácil. Com software de gestão, enfim, eu acho que esse é um caminho de modernização. Ô Ricardo, agora eu te pergunto, vocês, o Juninho está trabalhando aí, logicamente vocês, né, fazem parte de toda a área administrativa, setor de obras, enfim, tem educação, tem a saúde. Vocês estão trabalhando com um orçamento que não foi elaborado pela atual administração. E é um orçamento que não condiz com a realidade de Batatais. Não bastasse isso, a pandemia. Pandemia que trouxe desemprego, o pessoal que está deixando de pagar impostos, porque muitos perderam o emprego. Nós tivemos um lockdown que foi obrigado a ser feito, né, porque senão a gente não estaria na situação que nós estamos hoje. E com isso, o comércio ficou fechado muito tempo. Alguns até nem aguentaram, fecharam as portas em definitivo. Como é que vocês estão trabalhando com essa questão financeira? Então, de fato, o orçamento que foi elaborado o ano passado, quer dizer, a administração pública já sofre um pouco com isso, né? Você faz um orçamento mais ou menos no meio do ano
para valer para o ano seguinte. Quer dizer, é um grau de previsibilidade aí. Existem algumas naturezas que são mais simples, e você fala, olha, usualmente eu gasto tanto de combustível, tanto para lixo, tanto para, enfim. Tem algumas despesas que elas são mais, vamos dizer, simples de você definir o valor. Mas outras já são mais complicadas, são investimentos, enfim, você tem que ter a verba, vamos dizer assim, disponibilizada para você poder realizar alguma atividade diferente aí. Agora, o que acontece? Nós recebemos o orçamento com uma, vamos dizer, uma previsão... Previsão de arrecadação, né? Uma previsão de arrecadação diferente do que aconteceu, porque por conta da situação mundial aí, né? Mas também, assim, a visão de governo era diferente. Então, ele projetou um orçamento priorizando determinadas coisas que, na verdade, não são as prioridades do governo atual, né? Então, isso traz já o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro baque, né? Seria o primeiro item a administrar. Você tem que resolver essa equação. Como fazer aquilo que foi... Porque se o governo atual ganhou a eleição, foi com uma plataforma de governo. Então, para realizar aquela plataforma, eu preciso do dinheiro que, naturalmente, ele não estava previsto, né? Então, nós temos que fazer as devidas realocações, nem sempre é suficiente. Existem discussões internas, porque o que acontece? Todos querem avançar na sua secretaria. Mas o Juninho, muito habilidoso nisso, e ele também tem feito uma coisa que é de justiça, prestigiado as secretarias de educação e de saúde, que são as duas coisas mais importantes que a gente tem que ter no momento. E principalmente a saúde agora. Exatamente, né? A saúde e cuidar das nossas crianças. Então, a educação e saúde. Eu acho que esses dois itens têm sido prioridade e tem que manter assim. E nós mesmos da Secretaria, quando trata desses dois assuntos, nós temos priorizado também, porque a gente entende que são itens essenciais para a Prefeitura. E particularmente a nossa Secretaria, nós estamos focando muito no saneamento básico, né? Então são os itens aí que a gente tem mais dado atenção e conduzido o orçamento nosso para essa direção aí. E um outro problema também, você citou aí a educação e a saúde, né? Agora, um item também que eu acredito que ele vai dar atenção a partir do ano que vem, né? Com o orçamento que ele já elaborou esse ano para o ano que vem, apesar que não está nada fácil regularizar a situação, é emprego no distrito industrial, né? Falta muita coisa para esse distrito começar a funcionar, Ricardo? Então, o que acontece assim, nós estamos falando de orçamento. O Juninho, ele tem buscado recursos, já que a nossa receita caiu, ele tem buscado recursos de verbas estaduais e federal. Verba estadual e federal. O que acontece? Ele já conseguiu em torno de uns 2 milhões, pelo menos, só essas 2 semanas aí. Então, nós teremos vários investimentos na cidade. Esses investimentos serão obras que serão realizadas, que brevemente ele vai anunciar quais são, e, naturalmente, essas obras gerarão empregos aqui na cidade, não é? Agora, quanto à questão dos parques industrial, do parque industrial, no caso, nós já disponibilizamos lá a questão da água, a questão, enfim, as infraestruturas. Agora, havia uma questão das instalações lá com a instalação elétrica CPFL, que isso também já foi equacionado, está resolvido, vamos dizer assim, tem um acordo em andamento, e essas coisas todas estão resolvendo. Evidentemente que nós precisamos que essas indústrias venham e que se estabeleçam e gerem emprego aqui para os nossos munícipes, né? É isso aí. E você acredita que já o ano que vem, equacionados esses problemas, principalmente de água, esgoto, porque estava se fazendo também uma estação elevada de esgoto lá para servir o distrito industrial, né? Não sei se já terminou. E também com a CPFL, já em
22, né? O ano que vem, já possa começar isso aí? Acreditamos que sim. A questão elevatória lá do esgoto ela está pronta, só falta a hora que tiver energizar e funciona. Então água e esgoto está ok, asfalto está ok, falta só realmente essa parte da estrutura de energia, que também nós estamos negociando para resolver isso aí. Eu estava ouvindo uma entrevista dele, né, do prefeito, anteontem, se não me engano, que também é uma das questões que ele está dando uma atenção especial agora é para a mobilidade urbana, né? Sim, nós temos um problema sério de mobilidade de um modo geral, não é? As linhas de ônibus não são adequadas, não são, enfim, isso haverá uma correção grande. Nós estamos fazendo algumas sinalizações aí de solo, mas também vamos rever essas questões aí, tem lombadas em excesso e lombadas... Isso tem mesmo. Né? Então, tem lombadas em excesso, e nós temos que rever isso, tem que rever a questão dos sinais de trânsito. Enfim, nós vamos fazer uma grande movimentação nessa direção aí, e também isso aí tem sido resultado de umas visitas que o Juninho tem feito a Brasília, e aderido lá a um programa nacional de mobilidade urbana, que tem sido foco também do governo federal, e nós acreditamos que vai melhorar. Só que esse é um plano que não se faz em um ano, mas eu acredito que até o final do mandato do Juninho, deste mandato, nós teremos muita coisa já avançado nessa direção. Quer seja na questão do ônibus, essa coisa, como outras também, porque mobilidade urbana não é só o ônibus, né? Então, nós temos que resolver essas questões todas aí, e eu acredito que brevemente nós teremos já notícias a esse respeito. E também se encaixa dentro desse plano de mobilidade, né, as ciclofaixas, né? E eu vi na última sessão da Câmara agora o vereador Gustavo Rastelli, que tem inclusive acompanhado o prefeito muitas vezes em São Paulo, em Brasília, através acho que de um requerimento, de uma indicação, pedindo que se instalem em Batatais ciclofaixas. Aí eu fiquei pensando, mas onde instalar essas ciclofaixas? Eu acredito que vocês também tenham pensado nisso e que ele, ao fazer o requerimento, porque ele é muito inteligente, ele não tem apenas jogado no ar essa questão, mas que ele já tenha mais ou menos um plano também para ajudar a administração de onde que ele gostaria que fosse instalado. Vocês estão pensando nisso também? A ciclovia, ela é uma questão aí que tem que ser abordada, mas tem que ser bem pensada para ver realmente o trajeto que vai fazer. A cidade, por exemplo, no centro, ela tem muitas ruas que são estreitas, são antigas, né? Então nós temos que pensar onde ela será feita e de que maneira, mas isso está no radar, sim. E é muito importante, que não é só uma ciclovia para efeito de lazer, que pode ser também, né? Mas também uma ciclovia, porque existem muitas ciclovias que ela é só permitida em final de semana, no domingo. E aí aquela faixa é exclusiva. Então, existe esse tipo e existem outros que será, por exemplo, para o próprio trajeto da pessoa. No dia a dia, né? Que é o seu local de trabalho, por exemplo. Ricardo, agora eu passei hoje pelo local e algumas pessoas vieram me perguntar. E eu respondi dentro do conhecimento que eu tenho, que eu ouvi do Zé Mário falar. O que está acontecendo no lago artificial? A seca secou o lago? O que foi? A falta de chuva secou o lago? Tirou a tampinha da banheira, né? Não, é o seguinte, se você observou bem, nós fizemos uma limpeza muito grande na poda de árvores, corte de grama. Nós fizemos uma limpeza. Aquele é um lugar muito bonito e muito bem frequentado pela população. Então, qual que é a situação? Tem aqueles quiosques que vão ser brevemente licitados. Enfim, ali vai ficar um lugar bacana. Acontece que o lago, por questões da forma que ele foi construído e o lugar que ele foi construído, ele gera um assoreamento muito grande. E junto com esse assoreamento, aparecem aquelas plantas, né? Que você é complicado você remover. Então, nós drenamos a água, até não tinha muita água por conta do tamanho do assoreamento. Porque eu vi que estava um pouco baixo mesmo, devido à falta de chuva.
Não, eu digo, mas não é isso. Eu falo, ele não foi rápido, drenou rápido, né? O volume que cabe ali pode ser maior, mas aí o que acontece? Nós vamos fazer uma limpeza ali, como parte do todo, também limpar aqueles e para ficar um lago bonito. Nós vamos Tirar um pouco da areia tirar isso, exatamente, e dragar um pouco ali. E aí o que acontece? No fim do ano vai estar muito bonito para aquilo lá, porque aí vai estar tudo verdinho, vai estar e limpo. E o Zé Mário me falava também, Ricardo, parece que tem já de há muito tempo, notou-se ali um vazamento de água que precisa ser corrigido também, né? Parece que tem isso aí. Ali tem num canto lá, ele suspeita de que tenha um vazamento ali. Na verdade, o vazamento que ele está falando é uma comunicação de água de um lugar para outro que não deveria, mas não tem não é que está vazando, porque no vazamento do lago ali, não é? Então, mas isso vai ser inspecionado também e corrigido o que tiver que ser corrigido e colocado lá umas britas e umas coisas lá para evitar que a força da água venha a prejudicar novamente. Mas na essência ali era realmente para limpeza. Então, eu respondi mais ou menos isso aí, porque eu já tive uma certa conversa com o Zé Mário, mas eu falei, não, pode deixar que hoje eu vou entrevistar o secretário, eu vou perguntar para ele e ele vai explicar tecnicamente o que está acontecendo. Então, a pessoa que me fez a pergunta, espero estar respondido aí. Bom, além disso, o que mais que a secretaria hoje tem voltado mais os olhos também, Ricardo? Olha, nós fizemos, tem algumas Microfone. Microfone. Opa. É verdade. Nós fizemos a conclusão de vários itens que estavam em andamento aí, né? Washington Luiz, e fizemos alguns recapeamentos de algumas ruas. E agora nós estamos aí com probabilidade aí grande, nós estamos com uma verba já para continuar fazendo aí alguma recuperação nas vias de alguns bairros. E nós vamos providenciar isso. Então, quer dizer, nós hoje, né, essa atenção no que seria, acho que eu posso trocar os nomes, mas acho que é a Auxiliadora e o Jardim Primavera. Existem essas verbas já disponíveis. Nós estamos só fazendo ajuste, porque como a verba foi o projeto e a verba tudo foi no começo do ano, fim do ano, aliás, foi no final do ano passado. Então, a modificação do valor de dólar por conta da lama asfáltica, essa coisa, muda preço. Então, altera um pouco essa questão aí. E nós estamos vendo o que é possível fazer com o que temos, não é? Mas esse será o próximo foco agora. Nós estamos aí também com uma atenção muito especial, como eu falei, da questão aí de... Mobilidade? Não. Eu falo água, água, esgoto e escoamento de chuva. Né? Vamos olhar esses 3 itens aí, por exemplo. Então, esgoto, a estação de tratamento de esgoto de Batatais ela é muito moderna, muito boa, foi bem construída, mas como tudo, né, ela tem vida útil, então nós estamos dando uma boa melhorada. E o que acontece? Normalmente as pessoas, por não ver, então o que acontece? O político às vezes pensa, não é, mas ali nós estamos dando uma atenção especial. A questão do tratamento da água, nós estamos modificando aí, nós estamos com essa questão, tinha bomba que estavam com problema e não tinha uma ação em cima. Então nós fizemos um levantamento de tudo, estamos corrigindo essas questões. Vamos estabelecer um plano de manutenção preventiva e para a manutenção corretiva nós vamos ter alguns sobressalentes e algumas reservas para que a gente possa atender mais rapidamente. Então nós vamos melhorar um pouco a eficiência disso. A gestão também, porque a água na seca aqui em Batatais, a gente tem que admitir que por mais que você tenha as bombas aí, vai faltar água para todo mundo, mas nós vamos ter uma dinâmica
vamos dizer, operativa, na forma de operar a água. Nós estamos com uma ideia e acho que nós vamos fazer, se tiver algum desgaste nesse sentido, será muito pequeno. E a questão de água de chuva, nós vamos contratar uma empresa para nos ajudar por conta do volume, mas para nos ajudar nas desobstruções, etc. Porque assim, uma coisa aí que a gente tem, que chama atenção em todas as cidades, por exemplo, a pessoa vai fazer uma obra na casa dele. Aí você olha lá na calçada, tem um montinho de areia, um pouquinho de pedra, e às vezes aí o cara vai amassar o cimento dele, tem cal, etc. Aí chove. Ele joga dentro do... Aí isso vai lá. Então, ou seja, a tubulação de drenagem de água está toda cheia de colesterol por coisas que o próprio cidadão colocou lá, né? Então, esses detritos, essa sujeira que vai acumulando e assoreando no fundo, ela precisa de algum modo ser removida. Nós vamos ver o que a gente pode fazer também de melhorar essa drenagem aí. Então são esses itens aí que a gente tem assim com uma direção boa, né? Bom, já que nós falamos do lago, você está falando de drenagem de água, eu te fiz uma pergunta antes da gente começar aqui, o seguinte, a Avenida Oswaldo Scatena? Eu brinquei com você, falei, ainda não deu nenhuma chuva para a gente fazer o teste, se agora vai dar enchente ou não. Como é que está a situação? De fato, o que acontece? Ali nós concluímos o que estava projetado. E na nossa visão... Não foi vocês que projetaram. Não, e não foi o contrato que foi executado, ele está incompleto. No sentido de que a drenagem da água, ela não está muito bem, não está prevista. Então o que acontece? Ali, vamos dizer assim, é o colo de uma calha, como se fosse uma calha d'água ali. Então toda a água que vem daquelas ruas vizinhas ali drena para lá. Tanto do castelo quanto do centro. Isso. Então você tem que ter uma drenagem de modo que essa água vá para o canal e não para a rua. E tanto o projeto que foi feito ali não contemplou isso. Não estava com uma dinâmica muito boa para isso. Nós estamos providenciando uma prorrogação do convênio e para que libere uma verba lá e a gente consiga melhorar essa drenagem. E nós estamos tentando ver se a gente consegue isso rapidamente para fazer ainda nesse período seco. E se a gente conseguir, aí tudo bem. Senão nós vamos ter que pedir um prazo mais dilatado e não começar a obra em período de chuva, igual sempre se fez, porque isso é desperdício de dinheiro e tempo. Porque o pessoal sempre fala, né? Aí começa a chover, fizeram lá, tá bonito, a gente passa lá, o asfalto tá bonitinho, a gente vê algumas calhas d'água, né? Alguns, os chamados bueiros, né? Alguns ali do lado, outros até no meio da avenida. Aí começa a chover, o pessoal fala assim, mas aí, já foi nosso dinheiro embora outra vez. Falaram que ia resolver. Quer dizer, o pessoal que está ouvindo você falar, fique atento, não está resolvido o problema. Quer dizer, as próximas chuvas que virão aí, que a gente não sabe quando, que a gente está precisando, era para ter vindo, ainda nós teremos problema, nós vamos ficar tendo. Sim, e tem um outro fato, que é o seguinte, como eu disse lá na outra vez, a questão hidráulica, você tem que raciocinar todo o circuito, e não aquele ponto. Então, quanto àquele ponto, a gente sabe que precisa melhorar o escoamento. Mas, por exemplo, nós estávamos falando do lago, nós estamos tirando o assoreamento. Porque a outra é o bloqueio que você tem lá na ponta, e você então estanca a água. Então você tem que ter uma fluidez da água que vem de cima e passa pelo lago. Então isso também, com essa obra que está sendo feita, pode ter uma aparência estética, e de fato e nós estamos olhando por isso, mas ela também virá a beneficiar o fluxo de água. Lá do lago, né? É do lago, porque Sim. Ela vem, tanto ali quanto a da Washington Luiz, elas chegam no lago. Então o lago, se ele segurar a água, você vai... A água volta, né? Você vai retendo, voltar, né? Você reduz. Então, se você tem que deixar uma maneira que a água possa fluir normalmente.
Essa que é uma das ideias, né? Então vocês também estão tentando já essa verba, então, para tentar já resolver esse problema da drenagem dos nossos canais. Exatamente. Nós acreditamos que vamos conseguir sim, e nós somos muito otimistas, né? Acho que isso é muito importante. E com base nesse otimismo aí, nós somos animados que vamos conseguir. Bom, Ricardo, você falou aí sobre o seu currículo, né, no início da entrevista. Agora você está aqui em Batatais, logicamente. Você que veio para cá em 67 pode se considerar um filho de Batatais, né? Já te deram o título alguma vez ou não? Não. Mas pode esperar que provavelmente virá. Batatais é uma cidade muito complicada. Eu acredito que a gente passa por muitos problemas hoje porque não foi uma cidade bem planejada, né? No passado. Olha, eu não sou um arquiteto, né? Mas assim, como que nascia uma cidade lá na época que Batatais nasceu? Fazia uma igreja, as casas em volta da igreja, na direção da porta da igreja se construía um cemitério. Né? E ruas estreitas. Aí com a evolução, o que aconteceu? Muitas casas, por exemplo, se você olhar no centro, tem casas que não tem como ter uma garagem. Porque naquele tempo não tinha carro. Não tinha carro. Então, à medida que foi acontecendo, né, aí, agora, a cidade nossa é uma cidade muito espalhada. E aí é onde aparecem os problemas. E o outro problema, quer dizer, é de natureza nacional, é o distanciamento social. Então, ou seja, nós temos que melhorar muito. Aí não me compete, né? Mas deve existir política pública, por exemplo, a mobilidade urbana é uma delas, para favorecer um pouco mais a população. Agora, na questão da estrutura da cidade, a estrutura urbana, ela está crescendo muito, né? Tem muitos loteamentos, enfim, essa questão aí é um pouco complicada, porque tem que ver direitinho qual que é a nossa vocação, que tipo de crescimento. Então, hoje se pensa mais, mas lá na origem, não, né? Então, toda cidade tem o seu centro, toda cidade tem os seus bairros, é assim mesmo. Esse negócio de loteamento, é lógico, são empreendimentos particulares, né? Então, lógico, o empreendedor ele tem lá um terreno, ele quer lotear e vender, tudo bem. Agora, quando se fazia muito em Batatais casas populares, eu tenho meu ponto de vista, não sei se já falei com muitas pessoas, alguns me apoiam, outros criticam. Eu acho que Batatais cresceu muito em termos geograficamente, Batatais cresceu demais. Basta a gente sair aí que a gente... Tem hora que eu até falo, isso aqui eu não conhecia. Agora, esqueceu-se, né, no passado um pouco, de valorizar o emprego. Porque a pessoa compra uma casa hoje, eu estou vendo o problema lá do Clarela Pico, que está com problema com a CDHU, as pessoas não estão conseguindo pagar a casa aqui, de 100 e pouco, tem pessoas hoje que estão pagando 700, 800. Então, esqueceu-se, pensou muito em fazer casa, aumentar a cidade geograficamente, eu não sei se alguém concorda comigo, mas esqueceu-se de dar emprego para essa pessoa, garantir pelo menos o pagamento dessa prestação. Então, essas questões são, não sei, assim, eu vou fazer uma análise de quem estava um pouco longe, né? Eu estou aqui em Batatais, morando mesmo aqui agora, um pouco, mas eu fiquei mais ou menos 20 anos no Rio, mais o tempo, mas enfim. Mas olhando assim com essa perspectiva, eu vejo que no passado existia aqui muita ocupação na indústria canavieira, por exemplo, para o corte de cana, Sim. para a panha de café. E hoje essas coisas estão mecanizadas. Então o que acontece com qualquer processo de automação? Você gera desemprego. Por exemplo, do seu tempo, do meu tempo, quando a gente ia na praia, como que era a questão de limpeza lá da areia? Tinha aquelas pessoas com um balaio que faziam um rastelo e vinha um caminhão. Uma pazinha. Como que é hoje? Tem um trator lá que coa a areia. Então, no lugar de 90, hoje tem um. E o que fez com os 99?
Quer dizer, no lugar de 100, tem um. O que fez com os 99? Então, essa questão da automação tem que ter uma preocupação por isso. Quer dizer, qual a contrapartida que tem para esse que não teve a felicidade de ser contemplado, de permanecer empregado? Mas muda de atividade. Não é bem assim, não é simples. É e fácil, não tem não. essa atividade. Não é fácil. Então, mas ele se capacita. Capacitar como? Se ele não teve estudo, Não, e depende da idade. Às vezes a pessoa já está na meia-idade, 40 anos, e às vezes não teve nenhum estudo primário para... e infelizmente, né, às vezes o empreendedor ele faz, não, vou pegar um jovem. E aí, treino jovens, se for o caso, porque, enfim, é um mundo cruel. Ou seja, acho que é essa que eu quis me referir quando eu falei da preocupação social. Você tem que modernizar, mas você tem que sempre esquecer, sempre lembrar que o objetivo final é o homem. O objetivo principal de todas as atividades, todo mundo que tem um curso universitário fez o juramento. E lá num cantinho do juramento que ele fez, fala que ele vai fazer todo o esforço dele para o bem da pessoa humana. Então, para cumprir e não ser perjúrio, todo mundo tem que pensar nas pessoas. Todo mundo tem que pensar que o objetivo final é o bem-estar social. E não do bem-estar próprio. Isso, então, eu acho que essa questão é que tem que mudar. Tem que mudar o foco e visar resolver. Então eu escrevi uma cola aqui, mas não foi. Daqui a pouco tempo, né? Não foi necessário. Mas uma coisa assim que a gente tem que sempre pensar é que se Batatais não está sozinho nesses problemas sociais, ela também não vai estar sozinha nas soluções, não é? E assim como nós temos uma interdependência global, né? Haja visto que a doença ficou global, não é? E então, da mesma forma, nós temos que considerar quais são as tendências macroeconômicas e tecnológicas. Por exemplo, quando fala em parque industrial ou distrito industrial, o que eu quero para esse lugar? É fazer um barracão? É pôr eu preciso fazer alguma coisa que realmente gere riqueza. Gere riqueza. Então, quer dizer, como atrair hoje, nesse mundo tecnológico, às vezes tem grandes empresas que estão procurando um endereço barato, uma área barata, porque as cidades grandes ficaram caras, e que tem uma comunicação boa. Aí hoje, comunicação é fácil, né? Tem a Vivo aí, a Claro, enfim, tem essas empresas boas que você pode, ele faz o link com ela lá e vai embora. Então, né, a gente pode, eu citei duas marcas aqui, não tenho nenhuma preferência nem por essa, nem por aquela não, hein? Mas enfim, mas de qualquer maneira, quer dizer, nós temos que pensar ousado. Será que, por exemplo, assim, eu falei de uma delas aí, será que basta ter um escritório aqui ou teria jeito de a gente trazer uma sede maior para cá em vez de Ribeirão? É verdade. Por que aqui ser cidade dormitório, como o pessoal fala? Cidade dormitório é um lugar onde as pessoas vêm aqui, usufruem de todas as dificuldades que a gente tem, mas não traz o dinheiro para cá, o dinheiro Exatamente. fica onde ele trabalha. Então não nos interessa isso não, a gente quer que as pessoas trabalhem aqui, ganhem seu dinheiro aqui, e que as empresas estejam alocadas aqui, pagando seus impostos aqui, ou seja, a riqueza gerada será em benefício dos munícipes. Agora, nós temos que usar uma estratégia para isso, que não é... Tem que ter uma estratégia, não pode ficar sentado esperando que a empresa venha. Venha do céu, né? Senão, nós vamos continuar com essa vocação que tem tido até agora. Eu acho que a gente tem que ter um ponto de inflexão, mudar esse perfil que tem hoje para um outro mais tecnológico, né? Com uma outra visão, enfim, porque... Por exemplo, vou falar uma coisa aqui, né? Aqui tem uma vocação agrícola, tudo bem. Por que não buscar uma empresa que trabalha com nanotecnologia, que melhora o corte dos arados em 1000 vezes, enfim. Entende? Assim, o desgaste fica mais... tem muita coisa a ser pensada. Trazer uma escola agrícola também para formar profissionais. Então, mas a escola é uma coisa boa, importante, não sei se ela gera muito emprego.
Ela traz riqueza porque o menino vem estudar aqui, aí vai ter uma coisa de, você vai ter uma melhoria na qualidade, né, das pessoas, aí às vezes casa por aqui, permanece aqui. Agora tem que ser uma coisa que, vamos dizer, retenha essa pessoa aqui, não que ele venha, estude aqui e vá embora. Vai embora, exatamente. Né, que é o que Que geralmente é o que acontece. é né? o que acontece. É igual o time de futebol, né? Você pega o menino lá, treina o menino, na hora que ele está começando a ficar bom para jogar, ele vai embora. Olha, né? assim, É a mesma coisa. Batatais tem aqui a escola lá dos claretianos, e eu vou dizer para você, eu tive uma dificuldade uma vez na coluna e a pessoa foi fazer eu estava fora daqui, eu fui fazer um tratamento, eu achei aquilo sinistro, não achei legal, e era uma jovem, mas eu peguei e estudei aquele negócio. E era uma técnica moderna, que foi descoberta por um espanhol e era muito usado na França e aqui no Brasil. E a menina era simplesmente aluna aquele do claretiano. Eu falei, eu não acredito que você vai lá do Batatais. E aprendeu essas coisas, né? E confessei com ela essa minha surpresa. Problema. Resolveu o problema. Então, eu quero dizer o seguinte, tem uma escola boa aqui. Mas muitos dos profissionais têm que ir embora. Tem que ir embora. Porque não acha campo de trabalho aqui. Não, e não tem para todos, né? Exatamente. Então, tem que ter uma outra coisa aqui, né? Acho que Batatais tinha que diversificar um pouco as atividades econômicas, né? Você está falando da agricultura, que já não é tanto, porque hoje é mais o setor canavieiro também, né? Mas temos aqui em Batatais um ramo que está crescendo muito, que é o aço inox, né? Volta atenção, vê o que pode trazer para melhorar esse campo. Exatamente, né, industrial, exatamente. E, né? por exemplo, você está dizendo isso, mas, por exemplo, existem finalidades no aço inox que não são exploradas aqui. Não é só aqui, o aço inox aqui está muito voltado também para a agricultura. Então, Mas existem muitas indústrias químicas, no setor elétrico tem muita situação que usa, não é? Você sabe onde usaria no setor elétrico? não. Por exemplo, na saída de um gerador de grande porte, você tem uma barra que sai lá em 13.800 volts, sai muito, é uma corrente imensa. Então o campo eletromagnético em volta daquilo é enorme. Então você coloca um tubo de aço, de alumínio, mas em geral põe um aço inox também, que é e blinda, e daí então o campo elétrico não escapa muito. Mesmo assim, não deve uma pessoa com um par capaz, por exemplo, chegar perto ali. Mas, quer dizer, tem muita aplicação o aço inox. Então. Mas é um aço, não é esse aço inox que simplesmente é anticorrosivo, não. Às vezes você tem certos requisitos, por exemplo, de peso, de pureza, né? No caso magnético aí. Então, podia aumentar isso, né? Estudar mais isso. E alguém ia se aventurar a aumentar esse campo industrial na área do inox em Batatais. Mas tem muito, por exemplo, falando na área que eu conheço, né? Aqui poderia ter uma fábrica de equipamentos para material isolante para empresas de energia, fundição, mas não de metais, mas de vidro e porcelana, para você construir esses isolantes que vai para todo lado aí. Isso vende igual tampinha de garrafa, quer dizer, essas coisas, tem muita ideia. Né? Nós estamos aqui privilegiados por estar aqui na Cândido Portinari, acesso rápido a Anhanguera, quer dizer, nós temos muitas possibilidades, né? Tirando o pedágio, né? Não, mas o pedágio não é esse pedágio nosso aqui, ele não é caro. Não. Ele traz receita para o município também, né? E por outro lado é o seguinte, o pedágio, ele tem a desvantagem de você ter que pagar, mas por outro é o seguinte, eu já vi amigo meu que ele sofreu um acidente e graças ao socorro rápido, ele não morreu. E a estrada aqui é boa, graças a Deus. Né? Então, mas você tem o socorro, você tem a estrada boa. Eu falo, em situações excepcionais, você tem o atendimento. Ele cortou a perna, ele morreria de hemorragia se não fosse o socorro ter chegado no tempo certo. Né? Então, quer dizer, essas questões a gente tem que pensar. E a gente não eu prefiro pagar esse pedágio e ter esse passeio que a gente tem. Exatamente. Daqui a Ribeirão Preto, eu gasto menos tempo que eu gastava lá de Botafogo até a Barra, que é mais ou menos a mesma distância. Lá gasto 1h30 por causa de trânsito e um monte de coisa.
que eu prefiro? Pagar o pedágio. É lógico. Entende? Eu acho que é uma comparação meio... Que a gente pensa no ato de estar pagando ali, mas não pensa no que pode vir com aquele... Né? E assim, quando falando em empresa, ele vai colocar isso no custo dele e não vai afetar. Quer dizer, olha, para eu levar isso lá para o outro município, eu tenho o meu custo é esse. Isso é parte do custo natural dele ali. E que fica muito amortizado se ele tiver volume. E outra, se eu tiver uma estrada boa, vou gastar muito menos tempo. Perda, então, menos perda. Eu acho que isso não afeta, não. Exatamente. Ô, Ricardo, nosso tempo, infelizmente, acabou. Papo bom, gostoso, muito explicativo. Como o Devair já falou aí, dentro da sua área de atuação, a hora que você bolar qualquer coisa aí, vai lá pensando, que você é um cara que tem uma cabeça pensante, vai pensando, quando você tiver alguma ideia, ele já abriu as portas aí para que você possa vir pelo menos uma vez por semana, fazer aí, dar uma aula, né, para os nossos espectadores, web espectadores aí, e vamos trazer mais gente para cá, porque o nosso objetivo aqui é informar, e informar com precisão, não porque eu ouvi falar, é pessoas como você que traz a informação para que amanhã não paire nenhuma dúvida. Quero te agradecer e a casa está sempre aberta para você. Muito obrigado, eu agradeço sim, e acho muito importante esse trabalho, porque quando se faz assim e não fica sabendo de outra forma, aí a pessoa às vezes fica na fofoca. Exatamente. Então, em vez de fofoca, aqui está a informação, e sempre que a gente tiver, a gente estará aqui, e sempre que alguma pessoa tiver, vamos imaginar aí, com uma dúvida, ou querendo explorar algum tema, por favor encaminhe aqui para o Claré, ele naturalmente vai convidar a gente vem aqui e presta todo o esclarecimento que quiser. Estamos aqui para isso, eu estou hoje emprestando aí um pouco da minha experiência, mas acima de tudo, eu estou aqui para servir a administração, servir o munícipe e fazer isso da melhor maneira que eu puder. Então, uma pergunta bem feita, ela será bem-vinda e será uma ajuda. Muito obrigado pelo tempo e agradeço a todos aí também por ouvir a gente. Bom, eu te ligava, né, na secretaria, agora hoje eu consegui o seu telefone, né, seu celular, que é o celular da prefeitura, né, que fica com você. Agora você pode ter certeza que vira e mexe, eu vou estar lá ligando para você, tá? Não quero te perturbar muito não, mas quando tiver qualquer dúvida, eu vou ligar e quero te agradecer mais uma vez. Sempre às ordens. Tá? Então esse foi o nosso bate-papo com o Claré desta segunda-feira, aqui pela TV Batatais. E você já sabe, TV Batatais no Facebook, YouTube e Instagram. Curta, comente e compartilhe. Agora, se você quiser se inscrever também no meu canal do YouTube, procure lá, vai no YouTube, clique lá, Bate-Papo com Claré, se inscreva, deixe também seu comentário, sua crítica, a gente vai ver, e a gente está aqui, não é para ser melhor que ninguém, a gente está aqui também é para aprender, é esse que é o nosso ofício, não é porque eu sou isso, aquilo, que eu sei mais que todo mundo, não, eu estou aqui também para aprender com todos vocês, com aqueles que vêm aqui, nossos convidados, e com vocês que às vezes comentam o que a gente fala por aí. Até segunda-feira, se Deus quiser, com um novo convidado aqui no Bate-Papo com o Claré. Covid-19. A TV Batatais está com você. Em nossos programas, trazemos as últimas notícias sobre o Covid na cidade e como se prevenir. Use álcool gel, pratique o distanciamento social e sempre use máscara. Se todos seguirem as regras, vamos vencer o coronavírus e viver em paz. Mais uma campanha da TV Batatais, a TV do nosso povo. LaborMed, Laboratório de Análises Clínicas. O Laboratório LaborMed é uma empresa com mais de 37 anos atuando no mercado de análises clínicas, com grande portfólio de exames e atendendo a conveniados de diversos planos de saúde, além de atendimento particular e empresas que prestam serviços de saúde ocupacional. Coleta de exames de Covid-19, exames toxicológicos periódicos, que agora é obrigatório para você motorista das categorias C, D e E, com estacionamento
e com cobertura para você. 4 endereços para melhor lhe atender. Unidade 1, Labormed Centro, 3761-6066. Unidade 2, Labormed Fórum, 3761-8555. Unidade 3, Labormed Hospital, 3761-3311. E a Unidade 4, Labormed Altinópolis, 3665-3422. Labormed, Laboratório de Análises Clínicas. Fale conosco! Real Supermercados, completo para você. Sorvete? É de dar água na boca. E se for Estambarca, então, aí fica melhor ainda. Preparados com toda a higiene, ingredientes de primeiríssima qualidade. Picolés de fruta, ao leite, tuzinho, sundae, pote 2 litros ou as bolas na casquinha. Sorvetes Estambarque. Escolha seu sabor. Leite condensado, leitinho trufado, torta de limão, milho, prestígio, ouro branco, blue ice, sensação, sonho de valsa. Crudite, ameixa, abacaxi, ouro branco, flor. Sorvetes Estambarque. Somos apaixonados por sorvete igualzinho a você. A ECID vem inovando no segmento de energia renovável, trazendo a melhor solução em sistema de energia solar para você, agricultor, comerciante ou para a sua residência. A energia que traz benefício ao meio ambiente. Escolhi a ECID pela credibilidade e pós-venda oferecida, e este investimento nos rende uma economia anual de 70 mil. Eu recomendo a ECID. ECID, mais economia a cada amanhecer. A Marispan é especialista em carregadores frontais e adubadeiras. Situada em Batatais e presente em todo o Brasil, somos sinônimos de evolução no campo e caminhamos junto com o produtor rural, oferecendo a ele as melhores soluções com a mais alta tecnologia, independente do tamanho da sua propriedade. O que nos motiva é ver nossos clientes satisfeitos e ajudá-los a aumentar o rendimento de seus negócios.